Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Amiguchos Crochê. Se você ama crochê e é apaixonado por amigurumi, chegou ao lugar certo. Hoje eu trago um projeto super especial que tenho certeza que vocês vão adorar. Vamos aprender juntos a fazer um cachorrinho pug em amigurumi. Os pugs são conhecidos por serem cães super carinhosos, com aquele focinho achatado e uma carinha irresistível. E agora você vai poder criar o seu próprio pug em crochê. Além de ser uma peça fofa para decorar sua casa ou presentear alguém especial, o pug em amigurumi também é uma ótima opção para vender, já que cachorrinhos são sempre um sucesso. E o melhor, eu vou te guiar em cada passo com dicas práticas para que o seu amigurumi fique perfeito. Então já separa suas linhas e agulha e vamos crochetar este lindo cachorrinho pug. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma aula de amigurumi. Vamos começar? Vamos iniciar então pelas manchas dos olhos do nosso pug. Então vou utilizar aqui um fio da cor preta e vou fazer um anel mágico e dentro desse anel 6 pontos baixos. Vamos prender aqui o fio com um pontinho e agora sim 6 pontos baixos dentro desse anel. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos fechar o nosso anel, mas dessa vez nós vamos fechar ele sem apertar muito. Vamos deixar assim um espacinho aqui, ó, dentro do anel, porque depois nós vamos utilizar esse espaço para inserir o olho. Então, não aperte muito, para facilitar depois a colocação dos olhos. Vou colocar aqui o meu fio marcador. E a carreira de número 2, e a última aqui da mancha, será de um aumento para cada um dos pontos. Então, serão 2 pontos baixos para cada ponto da carreira anterior. E também já vamos deixar o fio que ficou de sobra do anel ali atrás solto. Não vamos prender ele juntamente com os pontos, que é para não apertar ali o nosso centro do anel. Então, é só seguir fazendo 2 pontos baixos para cada um dos pontos, até chegar no final da carreira, completando então 12 pontos. Vou aqui para meu último aumento. E então finalizamos esta carreira com 12 pontos. Para finalizar então esta mancha, vamos fazer agora no ponto seguinte, eu já vou tirar aqui esse fio, vamos fazer um ponto baixíssimo para finalizar, certo? Agora vamos cortar o fio, deixando ele longo para a costura depois. Vou puxar aqui o meu fio. E a primeira mancha então está pronta. E agora é só voltar no início dessa parte aqui da mancha e fazer a outra igual. Já estou aqui com as duas peças das manchinhas prontas e vamos deixar então separadinho para depois. Agora vamos iniciar a cabeça e a gente vai iniciar ela pelo focinho. Então também com a cor preta, vamos fazer um anel mágico e dentro desse anel, 6 pontos baixos. Prendi aqui o meu fio com pontinho e agora vou fazer os meus 6 pontos dentro do anel. Fiz aqui os 6 pontos baixos, agora vamos fechar bem este anel, fechar completamente. E a segunda carreira será somente de aumentos. Serão 2 pontos baixos para cada ponto da carreira anterior. E vamos prender agora o fio que ficou de sobra do anel, para deixar já arrematado e para que esse anel não se abra. Então, é só seguir fazendo 2 pontos baixos para cada ponto até o final da carreira, totalizando 12 pontos. A terceira carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos no início, um para cada ponto, um ponto baixo, e no ponto seguinte, o segundo ponto baixo. E agora nós vamos fazer um aumento de 3 pontos juntos no mesmo ponto, um aumento triplo. No ponto seguinte, então, vamos fazer 3 pontos baixos juntos. 1, 2 e mais um, 3. Fizemos os 3 pontos baixos juntos. E agora vamos fazer 3 pontos, um para cada ponto.
No ponto seguinte, vamos fazer um ponto baixo. No ponto seguinte, o segundo ponto baixo. E no ponto seguinte, o terceiro ponto baixo. Novamente, vamos fazer um aumento triplo. No ponto seguinte, então, serão 3 pontos baixos juntos. 1, 2 e 3. Fiz aqui os 3 pontos baixos juntos. Agora vamos para mais uma sequência de 3 pontos baixos, um para cada ponto. 1, 2 e no próximo ponto, o terceiro ponto baixo. Vamos fazer novamente um aumento triplo, com 3 pontos baixos juntos no mesmo ponto. Um ponto baixo, juntamente com ele o segundo ponto baixo, e mais um, o terceiro ponto baixo junto. E no ponto seguinte, um ponto baixo, finalizando então a carreira com 18 pontos. A quarta carreira, vamos fazer 2 pontos baixos, um para cada ponto. Um ponto baixo, e no ponto seguinte, o segundo ponto baixo. E agora vamos fazer uma sequência de 3 aumentos. Não é um aumento triplo, são 3 aumentos. Então, são 2 pontos baixos juntos. Fiz aqui o meu primeiro. No ponto seguinte, mais 2 pontos baixos juntos. Esse foi o segundo aumento. E no ponto seguinte, mais 2 pontos baixos juntos. Então, foi o terceiro aumento. Agora, uma sequência de 3 pontos baixos, um para cada ponto. Um ponto baixo, no ponto seguinte, o segundo ponto baixo, e no ponto seguinte, o terceiro ponto baixo. No próximo ponto, vamos fazer um aumento simples, 2 pontos baixos junto no mesmo ponto. Prontinho. No ponto seguinte, um ponto baixo, e agora no ponto seguinte, mais um aumento, 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto. Mais uma sequência de 3 pontos baixos, um para cada ponto. 1, 2 e 3. E agora, novamente, a sequência de 3 aumentos. Então, vamos fazer no ponto seguinte 2 pontos baixos juntos, que é o primeiro aumento. No ponto seguinte, 2 pontos baixos juntos, que é o segundo aumento. E no ponto seguinte, mais 2 pontos baixos juntos, que é o terceiro aumento. E no último ponto, um ponto baixo. E encerramos então esta carreira com 26 pontos. E a peça fica assim, ó, triangular. Tá vendo que ela forma um triângulo com as pontas arredondadas? A carreira de número 5, vamos iniciar com 10 pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 pontos baixos. Agora, nas alças da frente de cada ponto, vamos fazer o seguinte. No primeiro ponto aqui, nós vamos fazer um meio ponto alto, pegando somente a alcinha da frente do ponto. E junto com ele, um ponto alto, no mesmo ponto. Na alcinha da frente, ali junto com o ponto anterior. Fiz aqui um ponto alto. Agora, nós vamos fazer 5 pontos altos, um para cada ponto, sempre pegando a alcinha da frente do ponto. Arrematando de 2 em 2. Um ponto alto, vamos para o segundo ponto alto. O terceiro ponto alto, sempre nas alcinhas da frente dos pontos. O quarto ponto alto. E agora o quinto e último ponto alto. Pronto. No ponto seguinte, também na alcinha da frente do ponto, nós vamos fazer um ponto alto e um meio ponto alto junto, no mesmo ponto. Então, agora vamos fazer um ponto alto, arrematando de 2 em 2, e junto com ele um meio ponto alto, que arremata tudo de uma vez só. Prontinho. E vamos fazer agora uma sequência de 9 pontos baixos, agora pegando o ponto inteiro, não só a alcinha da frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 e 9 pontos baixos. Encerramos então a carreira com 28 pontos. Carreira de número 6, vamos fazer novamente 10 pontos baixos no início, um para cada ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 pontos baixos. Agora nós vamos fazer um meio ponto alto no ponto seguinte, pegando o ponto inteiro, não é na alcinha da frente, é pegando o ponto inteiro. Então vamos inserir agulha, laçar o fio lá atrás e arrematar tudo de uma vez só. E agora nós vamos pegar aquela alcinha que ficou da carreira anterior. Lembra que a gente pegou as alcinhas da frente? Então ficaram as alcinhas de trás dos pontos. Nós vamos pegar agora a primeira alcinha e arrematar aqui com um ponto baixo. Certo? E vamos repetir esse processo 9 vezes. Vamos fazer agora um meio ponto alto, laço o fio, insere no ponto aqui em cima, laço o fio e arremata de uma vez só. E agora já insere a agulha lá na alcinha que ficou de trás da carreira anterior e vamos laçar o fio e arrematar com ponto baixo. Então esse foi a segunda repetição. Novamente, laçamos o fio e aqui em cima vamos pegar, inserir a agulha, laçar o fio e arrematar de uma vez só. Fizemos um meio ponto alto. Pegamos agora a alcinha lá de trás que ficou da carreira anterior e arrematamos com ponto baixo. E essa aqui foi a terceira repetição. Novamente, laço o fio e arremata de uma vez só fazendo um meio ponto alto. E agora insere a agulha lá na alcinha de trás e arremata com ponto baixo. E agora vamos seguir até completar as 9 repetições. Esta foi a quarta. Agora é a quinta repetição. Vamos para a sexta repetição. Agora a sétima repetição. Vamos para a oitava repetição. E agora a nona e última repetição. Prontinho. E seguimos agora com mais 9 pontos baixos. Então, no ponto seguinte, nós vamos pegar aqui e fazer um ponto baixo. E segue repetindo. Esse foi o primeiro, o segundo ponto baixo, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos baixos. Encerramos então esta carreira com 37 pontos. E por que que a gente fez ali aquela forma diferente dos pontos? Para formar aqui, ó, essa beiradinha que ficou aqui, que vai ficar por cima depois do focinho. Porque o pug tem, né, umas dobrinhas em cima do focinho. A carreira de número 7, nós vamos fazer 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 pontos baixos. E agora uma sequência de 9 diminuições.
pegando as alcinhas da frente dos pontos da carreira anterior e fazendo diminuições. Ó, peguei as 2 alcinhas da frente dos 2 pontos seguintes e arremato com ponto baixo. Então esta foi a diminuição. Esta foi a primeira diminuição e seguimos então repetindo. 2 diminuições, 3 diminuições, 4 diminuições, 5 diminuições, 6 diminuições, 7 diminuições, 8 diminuições e a 9ª e última diminuição. Vamos agora então fazer 9 pontos baixos. Pegando um ponto inteiro, normalmente, vamos fazer um ponto para cada ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos baixos. Finalizamos então a carreira com 28 pontos. E ficou assim, ó. A carreira número 8, nós vamos fazer 2 diminuições no início. Aqui peguei as alcinhas da frente dos 2 pontos seguintes e fiz uma diminuição e agora a segunda diminuição. E vamos seguir agora com 20 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 pontos baixos. E agora, novamente, 2 diminuições. Uma diminuição e 2 diminuições. Finalizamos então a carreira com 24 pontos. Vamos para a carreira de número 9, vamos fazer 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixos. Agora a gente vai já alterar a cor antes de arrematar aqui esse último ponto. Vamos já arrematar com a cor bege, que no meu caso aqui é a cor porcelana. Então eu já vou laçar o fio da cor nova, arrematando já aqui o último ponto com ela. Vou dar um nozinho aqui só para prender esse fio, porque ainda vamos usar o preto. Então a gente vai continuar com o preto aqui sem cortar. Vamos fazer agora 2 pontos baixos. Já vou prender ali os fios no primeiro ponto. Um ponto baixo, já pode soltar os fios. E 2 pontos baixos. Agora vamos fazer uma sequência de 6 aumentos. Um aumento para cada ponto. Então, 2 pontos baixos juntos. Então, formou um aumento. No ponto seguinte, 2 pontos baixos juntos, que é o segundo aumento.
No ponto seguinte, 2 pontos baixos juntos, formando o terceiro aumento. No ponto seguinte, 2 pontos baixos juntos, formando o quarto aumento. No ponto seguinte, 2 pontos baixos juntos, formando o quinto aumento. E no ponto seguinte, 2 pontos baixos juntos, formando o sexto e último aumento. Prontinho. Agora vamos seguir com 3 pontos baixos. 1, 2 e 3 pontos baixos. Nesse terceiro, já vamos trocar a cor novamente aqui para o fio preto. E vamos arrematar já esse último ponto aqui com a cor preta. Deixe uma sobra de fio do preto ali atrás, ó. Vamos deixar uma sobrinha, para ele não ficar repuxando depois. E arremata aqui o último ponto. Prontinho. E agora vamos fazer uma sequência de 6 pontos baixos com a cor preta. No primeiro ponto, a gente prende ali atrás os fios, para que esses fios não se movam e não forme aqui um furo maior aqui no ponto. Então, um ponto baixo, e agora pode soltar os fios lá atrás. 2 pontos baixos, 3, opa, 3 pontos baixos, 4 pontos baixos, 5 pontos baixos, e o último aqui, o sexto e último ponto baixo. Finalizamos então a carreira com 30 pontos. Vamos agora puxar aqui o fio da cor preta. E eu vou mostrar aqui, ó, como é que ficou. Esta parte bege aqui é a parte de cima aqui da cabecinha, onde depois vai os olhos. E assim ficou o nosso focinho. Vamos colocar então agora um focinho com trava, uma fuça com trava de segurança, que esta aqui mede 1 centímetro. E eu já deixei marcadinho aqui, ó, nós vamos colocar a fuça entre as carreiras 2 e 3. Então, o anel mágico é a primeira carreira, e entre a segunda carreira e a terceira, nós vamos inserir aqui a nossa agulha para abrir aqui o furo, cuidando para que fique bem centralizado aqui, ó, nessa dobrinha, que fique bem abaixo aqui, bem no centro da dobra, certo? Que essa dobra vai ficar por cima da fuça. Então, vamos cuidar aqui, ó, conta os pontos das laterais até o centro para ver o local certinho para centralizar aqui, então, a fuça. E aí, insere, então, a agulha para abrir aqui o local. Eu vou usar aqui a minha própria pinça para abrir. Então, vamos inserir a fuça, colocando ela aqui. Ajustando certinho. E depois é só colocar a trava de segurança atrás. Ó, ficou bem centralizada, é assim que deve ficar, com essa partezinha aqui da dobra caindo por cima do focinho. Apertar bem para que fique bem rente ali o focinho. E só então colocar a travinha de segurança. Esta minha aqui é um pouco difícil de colocar. Já coloquei a minha trava de segurança e fiz a minha proteção extra. Vou deixar o vídeo ensinando aqui em cima no card. E agora, somente com a cor bege, nós vamos encerrar aqui a cor preta, então eu vou desmanchar esse último ponto só para arrematar ele já com a cor bege. Vou agora laçar o fio da cor bege novamente, deixando uma sobrinha ali de fio ali atrás. Então, eu laço aqui o fio. E já podemos seguir para a próxima carreira de número 10. Então, vamos iniciar com 3 pontos baixos. Eu vou prender ali os 2 fios juntos atrás, no primeiro ponto. E agora eu já posso cortar esse fio preto. E vamos dar um nó nele aqui atrás. Vou pegar aquela sobrinha que eu deixei do fio e já vou fazer um nó aqui com o preto.
Prontinho. E vamos seguir então, eu já fiz aqui o primeiro ponto baixo, vamos fazer mais 2 pontos baixos. 2 e 3 pontos baixos. Agora uma sequência de 3 aumentos, um aumento para cada ponto nos próximos 3 pontos. 2 pontos baixos juntos, fiz um aumento. No ponto seguinte, 2 pontos baixos juntos, que é o meu segundo aumento. E no ponto seguinte, 2 pontos baixos juntos, que é o meu terceiro e último aumento. E agora, 3 pontos baixos, um para cada ponto. Um ponto baixo, 2 pontos baixos e 3 pontos baixos. Agora nós vamos fazer uma sequência de um aumento e um ponto baixo vezes 6. Um aumento e um ponto baixo. E vamos seguir repetindo então. Um aumento e no ponto seguinte, um ponto baixo. Esta foi a segunda repetição. Novamente, um aumento no ponto seguinte e no próximo ponto, um ponto baixo. Foi a terceira repetição. Um aumento e um ponto baixo no ponto seguinte. Foi a quarta repetição. No próximo ponto, um aumento e no ponto seguinte, um ponto baixo. Foi a quinta repetição. No próximo ponto, um aumento e no ponto seguinte, um ponto baixo. Foi a sexta e última repetição. Vamos seguir agora com 3 pontos baixos. 1, 2 e 3 pontos baixos. E novamente uma sequência de 3 aumentos, um aumento para cada ponto. Um aumento. Agora, no ponto seguinte, o meu segundo aumento, que são 2 pontos baixos juntos. E no ponto seguinte, mais 2 pontos baixos juntos, formando o terceiro aumento. E agora, um ponto baixo para cada ponto até o final da carreira. 3 pontos baixos. 1, 2 e 3 pontos baixos. Finalizamos então esta carreira com 42 pontos. Ó, e assim está ficando então o nosso focinho aqui e o início da cabeça. A carreira de número 11 será de um aumento e 6 pontos baixos, repetindo 6 vezes. Um aumento, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 6 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 48 pontos. Eu vou fazendo aqui e já retorno com esta carreira pronta. A carreira de número 12, vamos fazer 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos baixos. E agora uma sequência de um aumento e 4 pontos baixos, repetindo 6 vezes. Um aumento, 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. Um aumento, 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. Essa foi a segunda repetição. Novamente, um aumento, escapou o meu fiozinho ali. 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. Este foi a terceira repetição.
Novamente, um aumento, 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. Esta foi a quarta repetição. Novamente, um aumento e 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. Esta foi a quinta repetição. E a última agora. Um aumento, 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. Então, esta foi a sexta e última repetição, certo? E agora vamos seguir com 9 pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto até o final da carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos baixos. Finalizamos então esta carreira com 54 pontos. A carreira de número 13 será somente de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 54 pontos no final da carreira. Eu vou fazendo aqui esta carreira e já retorno com ela pronta. Vamos então para a carreira de número 14. Vamos iniciar ela com uma diminuição e um ponto baixo, repetindo 3 vezes. Fiz uma diminuição e agora um ponto baixo. Novamente, uma diminuição e um ponto baixo. Mais uma vez, uma diminuição e um ponto baixo. Agora vamos fazer uma sequência de 36 pontos baixos, um ponto baixo para cada um dos pontos. Fiz aqui os 36 pontos e vamos fazer novamente a sequência de uma diminuição e um ponto baixo, repetindo 3 vezes. Uma diminuição e um ponto baixo. Novamente, uma diminuição e um ponto baixo. E agora a terceira e última repetição. Uma diminuição e um ponto baixo. Finalizamos então a carreira com 48 pontos. A carreira de número 15, vamos iniciar com 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. E agora vamos fazer 6 repetições de uma diminuição e 4 pontos baixos. Uma diminuição, agora 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. Novamente, uma diminuição, 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. Mais uma vez, uma diminuição,
Um, 2, 3 e 4 pontos baixos. Mais uma vez, uma diminuição. 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. Mais uma vez, uma diminuição. 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. E agora a última repetição, a sexta e última, uma diminuição. 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. Vamos fazer agora 6 pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto, até o final da carreira. 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Finalizamos então a carreira com 42 pontos. E já está ganhando forma. As carreiras de número 16 até a número 20 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 42 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 5 carreiras e já retorno com elas prontas. Finalizei a carreira de número 20 e agora chegou a hora de a gente colocar os olhos com as travinhas de segurança. Já deixei aqui marcadinho a posição certinha. Então vamos pegar ali as manchinhas que a gente fez lá no início do vídeo e vamos colocar o olho aqui bem no centro dessa manchinha. Eu vou estar usando aqui olhos com travas de segurança na cor castanha e no tamanho de 9 milímetros. Ó, ele é um tom castanho, não é todo preto. E vamos então inserir aqui dentro dessa manchinha, aqui no centro do anel mágico. E depois de inserir aqui na manchinha, nós vamos inserir na cabecinha. O fio aqui você deixa, depois a gente vai ajustar, para não correr o risco de cortar e ele se soltar ali no anel. Então vamos colocar aqui, eu já estou com o meu segundo olho já prontinho. E vamos inserir então na cabecinha. Vamos contar aqui a partir do anel mágico 10 carreiras para cima. E entre as carreiras de número 10 e 11 é onde a gente vai inserir a agulha, cuidando aqui a posição para que fique mais na lateral aqui do focinho. Certo? Ó, aqui também, ó, fica mais pro lado aqui do focinho, não muito em cima dele. Vamos inserir então o primeiro olhinho aqui, apertando bem, porque como são dois tecidos, né, as duas partes, a da mancha e da cabeça, tem que pressionar bem para que a travinha ali encaixe depois. Deixar o fio que fique aqui, ó, nesta posição aqui acima do focinho. Este outro fio aqui depois a gente ajeita. E agora vamos colocar então o segundo olho da mesma forma, ó, com os fios também voltados ali para o centro da cabeça e bem na lateral aqui do focinho, pressionando bem ali atrás. E agora vamos então colocar as travas de segurança. Pressiona bem para que fique aparecendo ali a parte onde vai a trava. Então, coloque aí a travinha de segurança. E aqui estão as duas travas, agora eu vou fazer a proteção extra aqui, que eu vou deixar o vídeo acima aqui no card. Olhos bem protegidos, já podemos seguir então para as próximas carreiras. Os fios que ficaram aqui na frente de sobra, pode deixar eles assim, que nós vamos depois esconder esse fio aqui e cortar mais para frente. E este aqui vai servir para costurar as manchas, mas tudo depois que a cabeça já estiver pronta. Por enquanto fica assim mesmo. A carreira de número 21 será de uma diminuição e 5 pontos baixos, repetindo 6 vezes. Uma diminuição. Um,
2, 3, 4 e 5 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 5 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 36 pontos. Vamos então para a carreira de número 22. Eu tirei aqui meu marcador e coloquei ele aqui em cima, porque já estava ficando curto. E vamos seguir então com uma diminuição e 4 pontos baixos, repetindo até o final da carreira. Fiz uma diminuição, agora 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 4 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 30 pontos. Carreira de número 23 será de uma diminuição e 3 pontos baixos, repetindo até o final. Uma diminuição, 1, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. Agora vamos fazer uma pequena pausa para a colocação do enchimento, iniciando aqui com a parte do focinho. Esta parte da cabeça é a parte mais difícil do nosso cachorrinho, o restante é bem fácil. Então, depois que a gente fizer essa parte, tudo fica mais fácil de fazer. Vamos acrescentar aqui o enchimento, primeiro aqui bem no focinho, vamos ajeitar bem para fazer o formato certo. Agora é só moldar. Toda a cabecinha agora vai depender de como você vai moldar ela. Colocando o enchimento certinho no focinho, depois preenchendo bem a cabeça sem deixar ela murcha, para que ela dê um formato bem bonito. Aqui na frente, ó, no focinho, eu vou puxar com a própria agulha de costura o enchimento ali para preencher bem as laterais do focinho. Então a gente vai preenchendo mais. Eu vou usar aqui até a tesoura mesmo, essa tesoura aqui é bem forte, para poder compactar bem esse enchimento lá na parte do focinho. Aí você vê aí o que tem aí para você conseguir fazer essa parte de compactar o enchimento ali no focinho, preenchendo ele. O enchimento ali no focinho está ok, agora é só preencher bem aqui a cabecinha, lembrando de não economizar no enchimento, colocar o suficiente. Vamos então para a carreira de número 24, que será de uma diminuição e 2 pontos baixos, repetindo até o final da carreira. Uma diminuição, 1 e 2 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 18 pontos. Vou fazer mais uma pausa para a colocação do enchimento aqui nas laterais da cabecinha que ficou faltando. E agora preencher bem aqui o quanto der. Conforme a gente for fechando as carreiras, a gente vai preenchendo a cabecinha até que ela fique bem firme. A carreira de número 25 será de uma diminuição e um ponto baixo, repetindo até o final da carreira. Uma diminuição, e um ponto baixo. E segue repetindo, uma diminuição e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 12 pontos. A carreira de número 26 será apenas de diminuições. Serão 6 diminuições no total. Então é só seguir fazendo diminuições até chegar no final da carreira,
totalizando 6 pontos apenas. Finalizei aqui a carreira. Vamos puxar o fio, deixando aqui um fio longo o suficiente para fazer o arremate da cabecinha. Vamos puxar aqui o fio, já posso tirar o marcador. E agora sim, o que tiver que preencher aqui com enchimento, a gente vai preencher até que ela fique bem redondinha e bem firme. Prontinho. E agora vamos arrematar então essa parte aqui da cabecinha. Com o fio e a agulha, agora nós vamos inserir a agulha pegando somente as alcinhas da frente de cada um dos 6 pontos que restaram. E vamos passar então a agulha com o fio. Vamos passar a agulha em todos os pontos, sempre pegando a alça da frente de cada um dos pontos, que vai formar aqui um anel mágico invertido. Prontinho. E agora é só puxar esse anel, até fechar. Apertar bem, e aí a gente vai fazer aqui um pontinho na lateral, dando um nó, passando o fio aqui por cima da agulha e dando um nozinho. Vamos inserir essa agulha agora bem no centro desse anelzinho que formou, atravessando por dentro da cabeça, e vamos fazer mais um nó. Vamos puxar bem ali, ó, para que ele fique bem certinho. Então, vamos fazer aqui um nozinho. Passa, então, a agulha por dentro da cabeça. E agora é só cortar esse fio. E está pronta, então, a parte da cabeça. Agora, com a ponta da agulha, a gente ajeita aqui o enchimento por dentro, moldando ela. E aí vão faltar as costuras ali das manchas dos olhos. Com a mesma agulha, agora a gente vai fazer a costura. Antes, vamos pegar esse fio que ficou de sobra, vamos só passar ele aqui por dentro, ó, por trás da mancha, dando uma voltinha, e aí a gente corta ela. Para que ela não fique muito curta, porque corre o risco daí de se soltar ali os pontos, né? Então, a gente vai esconder ali o que restou do fio, na parte de trás da manchinha do olho. E agora, esse fio comprido, a gente vai fazer a costura. Vamos fazer a costura invisível, tá? E como é que a gente faz isso? A gente pega o fio e nós vamos passar por entre os pontos aqui, ó. Insere a agulha por entre os pontos. Peguei aqui o primeiro pontinho, passo a agulha. Agora eu vou pegar aqui e inserir a minha agulha na cabeça, por entre os pontos. Puxo o fio. E agora eu insiro aqui, ó, por baixo, no mesmo pontinho que eu fiz ali o ponto anterior. E agora pego no próximo, inserindo a agulha e já pegando aqui um ponto da cabecinha e puxo. Ó, insere a agulha no mesmo pontinho. Puxo o fio. E agora aqui, ó, insere o fio aqui por dentro do ponto, de baixo para cima. E a gente não passa o fio por cima pegando, a gente passa por dentro do ponto. Pego o ponto seguinte agora, já passo ali na cabecinha e puxo.
Esse fio da cor preta é mais difícil da gente visualizar os pontos. Mas ó, eu vou pegar ali no mesmo pontinho, passar o meu fio, agora pego no próximo ponto, passo o fio, e assim eu vou seguindo por todo o contorno da cabecinha. Aqui eu já estou na parte de cima da cabeça, mas sigo fazendo da mesma forma, pegando por dentro dos pontinhos. Já estou chegando aqui no final. E aí, quando a gente fizer o último ponto, a gente vai dar um nó. Ó, aqui eu vou dar um nozinho agora para prender esse fio. Peguei ali num ponto, no ponto seguinte ali, e passo o fio por cima da agulha. E agora eu vou inserir essa minha agulha atravessando por dentro da cabecinha. Puxo o fio, e agora é só cortar ele. Prontinho. Então, essa primeira parte aqui do olho, do primeiro olho, já está pronta. Agora só ajeito o enchimento aqui por dentro, fazendo o formato certinho. E é só fazer o mesmo agora no outro olho. Lembrando de esconder esse fio do anel mágico ali por trás e depois cortar ele. E agora é só fazer a costura da mesma forma que a gente fez do outro lado. Já estou aqui com os dois olhos prontinhos, as manchas já foram costuradas na cabeça. E agora, para finalizarmos a cabeça, está faltando aqui a gente fazer o formato da boquinha. Com o mesmo fio da cor preta, nós vamos fazer agora o formato aqui da boca do nosso pug. Nós vamos inserir a agulha aqui por baixo e fazer o formato aqui com a linha, posicionando certinho ali o fio, para que ela faça as dobrinhas da boca ali, faça o formatinho da boca. Então, eu insiro a agulha aqui por baixo, saindo bem aqui, ó, na primeira, entre a primeira carreira aqui preta com a cor bege, onde a gente tem ali a emenda. Puxo o meu fio assim, ó, até aqui a parte de cima, até a segunda carreira aqui, ó, após o anel mágico, ó, até aqui. E aí puxo pro outro lado, na mesma posição que a gente inseriu lá do primeiro lado. Então, a gente insere a agulha aqui embaixo, saindo ali entre a segunda e a terceira carreira, bem no centro do focinho, abaixo do focinho, né? Puxo o fio ali, prendendo já o fio da boca, e vou subir esse fio até a ponta do focinho lá em cima, fazendo esse formato aqui, ó, das laterais e da parte de baixo da boca. Então, nós vamos inserir a agulha bem na pontinha aqui do focinho agora, saindo lá onde a gente inseriu a agulha bem no início, para juntar ali os fios para poder dar um nó. Puxo a minha agulha e agora no puxar a agulha, a gente aperta bem o fio para dar o formato da boca e do focinho ali certinho. Ó, a gente vai puxando aqui o fio, as duas pontas do fio, para fazer o formato aqui, ó, das laterais, deixando aqui as bochechas grandinhas e aqui na parte de baixo da boca também, fazendo esse formatinho aqui, certo? Então, agora é o fio que vai prender ali, fazendo o formato certinho da boca. Abaixo ali do focinho também as bochechinhas bem certinhas. Então, a gente vai prender agora apertando esse fio.
para que ele faça o formato lá certinho. Dá aí uns 3 nozinhos. Agora só vou cortar aqui a ponta para igualar as duas. E vamos ter que puxar esse fio aqui por dentro da cabeça. Vamos pegar as duas pontas do fio, inserir na agulha. E agora é só puxar. Vamos cortar o fio. Só ajeitar aqui. E aqui está, então, a cabecinha pronta. E já fez ali o formato das bochechas, mas a gente pode dar mais uma ajustadinha com a ponta da agulha aqui, ó, para fazer o formato bem certinho. Certo? Então a parte da cabecinha está pronta. Vamos tecer as orelhas agora. Eu vou fazer aqui uma com vocês, depois é só voltar o vídeo e fazer a outra. Vamos iniciar com um anel mágico e dentro desse anel, 6 pontos baixos. Vamos fechar o anel, apertando bem, e seguir para a segunda carreira. A segunda carreira será de um aumento e um ponto baixo, repetindo 3 vezes. Um aumento, e já vou prendendo ali o fio que ficou de sobra do anel atrás. E no ponto seguinte, um ponto baixo. E segue repetindo mais 2 vezes. Um aumento e um ponto baixo. Mais uma vez, um aumento e um ponto baixo. Vamos finalizar esta carreira com 9 pontos. A terceira carreira será apenas de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 9 pontos no final da carreira. Eu vou fazendo aqui e já retorno. A quarta carreira será de um aumento e 2 pontos baixos, repetindo 3 vezes. Um aumento, um e 2 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 12 pontos. Carreira de número 5 será de um aumento e 3 pontos baixos, repetindo até o final da carreira. Um aumento, um, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 15 pontos. Carreira de número 6 será de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 15 pontos no final da carreira. A sétima carreira, nós vamos fazer a união dos dois lados aqui, ó, juntar os dois lados, porém, nós vamos pegar as alcinhas de trás, aqui, e as alcinhas de trás, aqui. Então, são as alças de trás dos pontos da frente e dos pontos de trás também. E vamos arrematar com pontos baixos. Sempre, então, pegando a alcinha de trás do ponto da frente e a alcinha de trás do ponto de trás. E arrematando com ponto baixo. Vamos fazer 7 pontos no total. Sempre pegando as alças de trás dos pontos.
Prontinho. Agora nós vamos virar a peça, virar o lado dela, para conseguir seguir aqui com as próximas carreiras. Na carreira de número 8, nós vamos usar as alcinhas da frente dos pontos, e juntamente com a alcinha da frente aqui do ponto, nós vamos pegar aquela alça que ficou da carreira anterior. Então, peguei aqui a alcinha da frente do ponto, agora eu vou lá na parte de trás e pego a alcinha que ficou da carreira anterior. Laço o fio e arremato com ponto baixo. E assim vai ser toda esta carreira. Vamos pegar a alcinha da frente do ponto e pegar aquela alça da carreira anterior que ficou lá atrás. E arrematar com pontos baixos. Vamos seguir então por toda a carreira até completar os 7 pontos. É uma carreira então de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada ponto, porém sempre pegando a alcinha da frente do ponto juntamente com aquela alcinha que ficou da carreira anterior. Finalizei então aqui a carreira. Posso já tirar esse marcador que não precisa mais e vamos virar novamente aqui a peça. Vamos virar o lado. E agora, na carreira de número 9, nós vamos usar as alças de trás dos pontos. Vamos pegar aqui a alcinha de trás do ponto e fazer um ponto baixo. Então, é um ponto baixo para cada ponto, até o final da carreira, totalizando 7 pontos, sempre pegando a alcinha de trás dos pontos. Pronto. A carreira de número 10, nós vamos fazer um ponto baixo em cada ponto, pegando sempre junto a alcinha que ficou da carreira anterior. Então, eu pego aqui no ponto, viro aqui e pego a alça que ficou da carreira anterior, juntamente, e já arremato as duas juntas com pontos baixos. Insiro a agulha aqui no próximo ponto, já também insiro na alcinha que ficou da carreira anterior, laço o fio e arremato com ponto baixo. Vamos fazer isso até o final da carreira, totalizando também 7 pontos. E por que a gente está fazendo dessa forma? Porque assim a orelhinha já vai ficar com uma dobra, vai ficar dobradinha, caidinha para frente. E se a gente não fizer isso, ela vai ficar uma orelhinha em pé, assim, mais retinha. Então, a gente quer que ela fique no formato já certinho. Prontinho. E aqui está a orelhinha, então. Vamos deixar um fio longo para a costura. E esta orelha aqui já está pronta, ó, ficou curvadinha, né, já tem a dobrinha certa. E agora é só você voltar o vídeo aqui no início dessa parte da orelha e fazer a outra igual. Já estou aqui com as duas orelhinhas prontinhas e vamos já fazer a costura na cabecinha. Vamos posicionar a orelha aqui desta forma, que fique assim, ó, bem na parte de cima aqui do olho, ó, alinhado aqui nessa partezinha de cima do olho, certo?
E aí vamos inserir aqui a nossa agulha. Eu estou aqui com ela 4 carreiras acima da mancha, onde eu iniciei aqui a minha costura. Aí você verifica aí onde fica melhor para você. Então, depois de posicionado aqui o início da costura, a gente vira aqui e vai costurando. E esta costura não é em linha reta, então aqui o primeiro pontinho eu vou fazer na mesma carreira, pego o ponto da orelha e passo a agulha agora, ó, no próximo ponto para uma carreira mais para trás da cabeça, para que ela faça esse formato, ó, que ela fique na diagonal. E agora o próximo ponto também vou descer mais uma carreira, aqui para a parte de trás da cabeça. Pega o pontinho da orelhinha e pega o pontinho aqui da cabecinha e passa o fio. Ela tem que ficar nesse formato assim, ó, na diagonal, certo? Agora que eu já tenho o formato certinho, eu vou seguir aqui fazendo a costura até o último ponto. Sempre cuidando se está ficando na posição certinha lá na frente. Já estou aqui no último pontinho da orelhinha, e aí agora a gente já pode dar um nó. Passo o fio por cima da agulha, dando um nó, e eu já vou esconder esse fio. E agora é só cortar. Está pronta aqui essa parte da primeira orelha, agora é só seguir e fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Vamos posicionar ela aqui do mesmo jeitinho, alinhado ali acima do olho, na mesma posição como está do outro lado, e fazer a costura da mesma forma. A única diferença é que o fio agora vai começar na parte de baixo da orelha, lá atrás, não aqui em cima da cabecinha. Já fiz a costura aqui da segunda orelha, mas o que me chamou aqui a atenção é que essas orelhinhas podem ficar levantando um pouquinho, e eu não quero que isso aconteça. Então eu vou aproveitar esse mesmo fio que ficou aqui, que ainda está grande, e vou fazer uns pontinhos prendendo a orelha, porque eu quero que ela fique presa, eu não quero que ela fique solta ali. Aí vai do seu agrado, se você quiser que ela fique soltinha, ela já está no formato certinho, mas corre o risco, dependendo para o que ela seja usada, né, para que o pug seja usado. Por exemplo, se for um brinquedo, pode ser que de tanto brincar essas orelhas acabem levantando e ficando em pé. E eu não quero que isso aconteça, então eu vou prender aqui com os pontinhos. E aí você vê o que acha melhor. Se for para um enfeite apenas, talvez não precise fazer os pontinhos para prender a orelha. Aí fica a seu critério. Eu vou prender as minhas aqui. E já vou usar esse mesmo fio para prender a outra orelha também, já que ele está bem comprido, eu consigo atravessar aqui por dentro da cabecinha, saindo do outro lado. E fazer os pontinhos nesta outra orelha também. E aí depois é só dar um nó e esconder o fio e cortar. Agora com o fio da cor branca, eu vou fazer aqui uns detalhes abaixo do olho. É bem simples, é só inserir a agulha por trás aqui da cabecinha, saindo bem rente ao olho, assim mais na lateral do olhinho. E aí você passa o fio até a parte de baixo dele, aqui no cantinho embaixo. Vamos inserir novamente a agulha saindo lá onde a gente iniciou. Puxa bem aqui o fio, até que ele fique bem certinho ali, bem encostadinho no olho.
E aí dá esse efeito aqui da parte branca do olho. E se ficou bem posicionado, agora vamos então dar um nozinho aqui e cortar o fio. Só cuidar para não apertar muito o fio, porque ele pode se mover para baixo do olho lá na frente. Então, vamos dar um nozinho aqui, mas sem apertar muito o nó inicial. Agora é só cortar, e aí com a ponta da agulha a gente esconde o fio. Prontinho. E aí é só fazer o mesmo do outro lado. Os olhos estão prontinhos e finalizamos então agora toda a cabecinha do pug. Vamos tecer agora o corpinho dele. Iniciamos então o corpo com um anel mágico e dentro desse anel 6 pontos baixos. Vamos fechar o anel. E a segunda carreira será somente de aumentos. Já vamos prendendo o fio que ficou de sobra do anel lá atrás. Então serão 2 pontos baixos para cada ponto da carreira anterior. Dois pontos baixos para cada ponto, até chegar no final da carreira, totalizando 12 pontos. A carreira de número 3 será de um aumento e um ponto baixo, repetindo 6 vezes. Um aumento e um ponto baixo. E segue repetindo, um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 18 pontos. Carreira de número 4 será de um aumento e 2 pontos baixos. Um aumento, um e 2 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. A carreira de número 5 será de um aumento e 3 pontos baixos, repetindo até o final da carreira. Um aumento, um, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 30 pontos. A carreira de número 6 será de um aumento e 4 pontos baixos. Um aumento, um, 2, 3 e 4 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 4 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 36 pontos. As carreiras de números 7, 8 e 9 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 36 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 3 carreiras e já retorno com elas prontas. Finalizei a carreira de número 9 e vamos então para a carreira de número 10, que será de uma diminuição e 4 pontos baixos, repetindo até o final. Uma diminuição, um, 2, 3 e 4 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 4 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 30 pontos. As carreiras de número 11, 12 e 13 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 30 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 3 carreiras e já retorno com elas prontas. A carreira de número 14 será de uma diminuição e 3 pontos baixos, repetindo até o final. Uma diminuição, um, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 3 pontos baixos até o final da carreira,
totalizando 24 pontos. As carreiras de número 15, 16 e 17 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 24 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 3 carreiras e já retorno. Finalizei a carreira de número 17, já está ganhando forma aqui o nosso corpinho. A carreira de número 18 será de uma diminuição e 2 pontos baixos. Uma diminuição, 1 e 2 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 18 pontos. As carreiras de número 19 até a número 21 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 18 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 3 carreiras e já retorno. Cheguei aqui no final da carreira de número 21 e vamos finalizar então o corpinho com um ponto baixíssimo e deixar aqui um fio longo para a costura depois. Vamos puxar aqui o fio e tirar o marcador de pontos. E agora temos que preencher aqui com o enchimento. Vamos encher bem. Já preenchi bem, lembrando que tem que ficar a peça bem firme. E está prontinho aqui o nosso corpinho. Vamos tecer as patas? Vamos iniciar então com as patas dianteiras. Eu vou fazer somente uma com vocês. Então, vamos iniciar com o anel mágico e dentro desse anel, 6 pontos baixos. Vamos fechar o anel. E a segunda carreira será somente de aumentos. Serão 2 pontos baixos para cada ponto da carreira anterior. E já vamos prendendo o fio que ficou de sobra do anel, lá atrás. Então, é só seguir com 2 pontos baixos para cada ponto, até o final da carreira, totalizando 12 pontos. A carreira de número 3 será de um aumento e um ponto baixo, repetindo até o final. Um aumento e um ponto baixo. E segue repetindo. Um aumento e um ponto baixo, até o final da carreira, totalizando 18 pontos. A quarta carreira, nós vamos trabalhar somente as alças da frente de cada um dos pontos. Então, será uma carreira de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada um dos pontos, sempre pegando na alcinha da frente de cada um dos pontos, ponto sobre ponto, até chegar no final da carreira, totalizando 18 pontos. A carreira de número 5, vamos iniciar com 3 pontos baixos, 1, 2 e 3 pontos baixos. E agora uma sequência de 6 diminuições. Uma diminuição, 2 diminuições, 3 diminuições, 4 diminuições, 5 diminuições e a sexta e última diminuição. E agora um ponto baixo para cada ponto até o final da carreira, 3 pontos baixos. Um ponto baixo, 2 pontos baixos e 3 pontos baixos. Finalizamos com 12 pontos. A carreira de número 6, vamos fazer 4 pontos baixos, 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. E agora 2 diminuições. Uma diminuição e 2 diminuições. E novamente 4 pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto até o final da carreira. Um ponto baixo,
2, 3 e 4 pontos baixos, finalizando então a carreira com 10 pontos. Agora nós vamos colocar aqui enchimento na patinha. Você pode colocar agora ou deixar para colocar lá no final, tanto faz. Mas eu vou colocar aqui para você ver o formato que ele vai ficar. Então vamos deixar aqui a patinha bem arredondadinha. Preenchendo bem. E agora vamos seguir então. As carreiras de número 7 até a número 15 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 10 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 9 carreiras e já retorno com elas prontas. Finalizei aqui a carreira de número 15 e agora vamos colocar mais enchimento aqui na patinha e depois subir aqui com o bracinho. Então vamos preencher até que fique bem firme. E aqui na parte do bracinho a gente vai subir, mas não preencher até bem em cima. Já preenchi aqui o bracinho, ó, e essa parte bem de cima a gente deixa aqui sem colocar muito enchimento para que ele faça esse formato. E nós temos que fechar aqui então essa parte de cima, mas nós temos que fazer mais 2 pontinhos para chegar na posição correta. Então vou fazer aqui 1 e 2 pontinhos. Talvez você precise de um pouco mais ou um pouco menos. E agora sim, ó, eu consigo fazer esse formato aqui para poder fechar com pontos baixos. Então, vamos unir aqui a parte da frente e a parte de trás com pontos baixos. Insere a agulha nos pontos da frente e de trás juntos e arremata com ponto baixo até o final da carreira. Vamos ter aqui um total de 5 pontos. Prontinho. Vamos deixar aqui um fio longo para a costura. E este bracinho aqui já está pronto, e agora é só voltar aqui o vídeo no início dessa parte da pata dianteira e fazer a outra igual. Já estou aqui com os 2 bracinhos prontos, as 2 patinhas dianteiras, e vamos deixar aqui separado para a costura depois. Vamos agora tecer as patas traseiras, com o mesmo fio, vamos fazer um anel mágico e dentro desse anel 6 pontos baixos. Vamos fechar o anel e seguir para a segunda carreira. A segunda carreira será apenas de aumentos, serão 2 pontos baixos para cada ponto da carreira anterior, e já vai prendendo o fio que ficou de sobra ali atrás. Então, serão 2 pontos baixos para cada ponto, até o final da carreira, totalizando 12 pontos. A terceira carreira será de um aumento e um ponto baixo, repetindo até o final. Um aumento e um ponto baixo. E segue repetindo, um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 18 pontos. A quarta carreira, vamos trabalhar somente as alças da frente de cada um dos pontos, fazendo um ponto baixo para cada ponto. Então, toda esta carreira será de ponto sobre ponto, sempre utilizando as alças da frente dos pontos, até chegar no final da carreira, totalizando 18 pontos. Carreira de número 5, vamos iniciar com 3 pontos baixos, 1, 2 e 3. E agora uma sequência de 6 diminuições. Uma diminuição, 2 diminuições,
3 diminuições, 4 diminuições, 5 diminuições e a sexta e última diminuição. E agora 3 pontos baixos. Um ponto baixo, 2 e 3, finalizando então a carreira com 12 pontos. Carreira de número 6, vamos fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. E 2 diminuições. Uma diminuição, 2 diminuições. E novamente 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4, finalizando então a carreira com 10 pontos. As carreiras de número 7 até a número 14 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 10 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 8 carreiras e já retorno com elas prontas. Cheguei aqui no final da carreira de número 14, então já podemos tirar aqui o marcador e vamos preencher aqui com o enchimento, desde a patinha até a perninha. Vamos preencher primeiro a pata, deixando ela bem redondinha e depois a gente sobe. Já preenchi aqui, ó, e só deixei essa partezinha aqui bem de cima, sem muito enchimento, para poder fechar aqui e ele poder ficar sentadinho depois. Vamos fechar então com pontos baixos, pegando os pontos da frente e os de trás juntos e arrematando com pontos baixos. Serão 5 pontos baixos no total. Prontinho. Vamos deixar então agora um fio para a costura. Deixe um fio longo e vamos cortar ele. E esta pata então está prontinha e agora é só voltar o vídeo aqui no início dessa parte da pata traseira e fazer a outra igual. Já estou com as duas patinhas prontas. Vamos então tecer o rabinho. Para o rabo, nós vamos utilizar o mesmo fio e fazer um anel mágico, só que dentro desse anel terão 5 pontos baixos e não 6. Então, fiz aqui o pontinho para prender o fio e agora 5 pontos baixos. Vamos fechar o anel. E as carreiras de número 2 e 3 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos. E já vamos prendendo aqui o fio que ficou de sobra ali do anel. Então, vamos fazer um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 5 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas duas carreiras e já retorno. A quarta carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento vezes 2. Então, vamos fazer 2 repetições. Aqui, um ponto baixo e no ponto seguinte, um aumento. 2 pontos baixos juntos. Vamos repetir mais uma vez. No ponto seguinte, um ponto baixo. E no próximo ponto, um aumento. 2 pontos baixos juntos. E restou apenas um ponto, e neste último ponto nós vamos fazer um ponto baixo.
Então, nós vamos finalizar esta carreira com 7 pontos. A carreira de número 5 será de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 7 pontos. Vou cortar aqui esse fio para não atrapalhar. Pronto. A sexta carreira vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos fazer 2 pontos baixos, só que na carreira anterior, na carreira de número 4. Nós vamos inserir a agulha bem embaixo e fazer um ponto baixo. Agora insere no próximo ponto também, na outra carreira, na de número 4, e arremata com ponto baixo. Assim ele vai ficar repuxando esse rabinho, porque o rabinho do pug ele é torcidinho, então isso aqui vai fazer esse efeito. E agora 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. Finalizamos então a carreira com 7 pontos. As carreiras de número 7 e 8 serão de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada ponto, totalizando 7 pontos. A carreira de número 9 vamos fazer igual a gente fez a carreira de número 6. Vamos fazer 2 pontos baixos pegando a carreira anterior ali, a carreira de número 7. Então, a gente pega lá na carreira de número 7, faz um ponto baixo, e no ponto seguinte a mesma coisa. Vamos pegar lá na carreira de número 7 e fazer outro ponto baixo. E agora uma sequência de 5 pontos baixos normais, nos pontos aqui de cima mesmo. Um ponto baixo para cada ponto. Então, 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. Finalizando então a carreira com 7 pontos. A carreira de número 10 será de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 7 pontos no final da carreira. A carreira de número 11 vamos fazer novamente, pegando a carreira anterior, a de número 9, vamos fazer 2 pontos baixos. Lá no pontinho da carreira de número 9. Aqui é o segundo ponto baixo. Pronto. E agora seguimos com 5 pontos baixos normais, até o final da carreira, totalizando 7 pontos. A carreira de número 12 será de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 7 pontos no final da carreira. Carreira de número 13, vamos pegar 2 pontos lá da carreira de número 11, vamos fazer aqui um ponto baixo na carreira de número 11. E agora no ponto seguinte também vamos pegar na carreira de número 11 e fazer outro ponto baixo. Este foi o segundo ponto. E agora 5 pontos baixos normais aqui na carreira normal. Então é um ponto baixo em cada ponto até o final da carreira, totalizando 7 pontos. E esta então foi a nossa última carreira aqui do rabinho.
E vamos finalizar agora com um ponto baixíssimo no ponto seguinte e deixar um fio longo para a costura. Já podemos tirar aqui o marcador. Vamos cortar aqui o fio, deixando ele longo, né, para a costura. Vou puxar o fio e o rabinho está pronto. Tá vendo que ele ficou torcidinho, como é o rabo do pug, né? Ele é todo enroladinho, então assim ele fica torcidinho, que é aquele efeito dos pontos que a gente pegou da carreira, sempre da carreira, duas carreiras para trás. Então esta aqui é a forma como ele fica, torcidinho, é assim mesmo. E chegou a hora de montarmos o nosso pug. Vamos fazer as costuras? Iniciando aqui pela cabecinha e o corpinho. Vamos posicionar ele aqui de forma que o corpinho fique bem no centro da cabecinha, que ele fique bem retinho, né, alinhada a cabeça. Verifica se está bem posicionado e aí podemos iniciar então a costura. Ele vai ficar sentadinho, então já posiciona de forma que a cabecinha fique bem bonitinha ao estar sentado. Vamos pular aqui, ó, entre a terceira e a quarta carreira aqui da cor bege, para iniciar a costura. E é uma costura simples, vai pegando os pontos da última carreira do corpinho e depois passando a agulha aqui entre os pontos da cabecinha. Só cuidar sempre o alinhamento do corpinho com a cabeça. Então, os primeiros pontos em linha reta, cuidar que o focinho tem que ficar bem centralizado ali no corpinho. E aí, aqui a gente vai seguir mais um pouquinho nessa linha reta, para depois começar a costurar na lateral do corpo. Ó, aqui a gente já começa a inserir a agulha saindo mais para trás, uma carreira para trás. E aí a gente vai contornando todo o corpinho. Já tô chegando aqui na parte de trás, sempre cuidando o alinhamento, para que a cabeça fique centralizada no corpo. E aí é só seguir costurando. E aqui, antes de encerrarmos a costura, nós vamos deixar aqui uma aberturinha para a colocação do enchimento. Então, vamos inserir agora o enchimento para que ele fique bem firme aqui, a cabeça no corpinho. Já está bem firme, então podemos continuar aqui com a costura até finalizar. E já estou aqui finalizando a costura. Fiz aqui o último ponto, então agora é só dar um nó. Passo o fio por cima da agulha e escondo agora esse fio atravessando por dentro aqui da cabecinha. Vou dar aquele nozinho de segurança. E agora é só esconder o fio e cortar. Agora vamos para a costura das patas dianteiras, que são os bracinhos dele. Vamos posicionar aqui, ó, alinhando na lateral aqui junto com o olho, mais ou menos. Vamos pular aqui 3 carreiras para baixo, e entre a terceira e a quarta carreira nós vamos iniciar a nossa costura. Passando o fio por entre os pontos do corpinho. E aí, em cada ponto aqui do bracinho, cuidando para que ele fique na diagonal.
para depois de costurado ele poder ficar sentadinho, com os bracinhos para frente. Então é uma costura bem simples, só cuidar para que o bracinho fique assim para frente, ó. Para que depois, quando sentar ele, fique numa posição bem bonitinha. Então é só ir passando a agulha aqui entre os pontos do bracinho, da última carreira do bracinho, e entre os pontos do corpinho. E ele vai ficar mais ou menos alinhado lá com a orelhinha, lá em cima, no final da costura. Ó, um pouquinho mais para frente da orelha ali. Certo? E agora aqui, vou fazer o meu último pontinho. Verifico se a posição está correta, ó, se ele sentar, ele fica com os bracinhos para frente. Então, a costura está certinha. E aí eu vou dar um nó para finalizar esta costura. Passo o fio aqui por dentro do corpinho e dou aquele nozinho de segurança de costume. E agora é só esconder esse fio e cortar. Só ajeitar aqui o enchimento por dentro. Então, esse primeiro braço está prontinho e agora é só fazer o mesmo para o outro lado, com o outro bracinho. Ó, se puxar ele, ele fica assim com o bracinho para cima, então ele é bem flexível. Dá para brincar, para posicionar ele sentadinho. E é só fazer o mesmo aqui do outro lado, posicionando da mesma forma, cuidando do alinhamento e cuidando aqui a mesma carreira. Já estou com os dois bracinhos prontinhos, costurados. E agora, antes de costurarmos as perninhas, as patinhas traseiras, nós vamos cuidar aqui, ó, para puxar o enchimento, fazendo o formato aqui da bundinha do nosso pug. Puxando essa parte de baixo aqui para trás, para fazer o formato bem direitinho aqui, para quando ele ficar sentado, ficar um formato bonitinho, não ficar muito em pé. Então, a gente puxa aqui o enchimento para trás e faz o formato do corpinho. E agora sim podemos costurar. Vamos posicionar aqui a perninha de forma que, ao sentar, ele fique com os bracinhos para frente, entre as pernas. Então, a gente vai cuidar agora o alinhamento para fazer a costura. O alinhamento deve ser aqui, ó, alinhado aos bracinhos e às orelhas lá em cima, ó. Nesta posição é onde a gente vai iniciar a costura. Também na diagonal vai ser essa costura. Então, aqui neste alinhamento, a gente vai inserir a agulha aqui no corpinho e vai posicionar a perninha de forma que ela fique na diagonal, dessa forma. Sempre cuidando do alinhamento ali com os bracinhos, para que ele fique com os bracinhos entre as pernas. E é uma costura simples também, não tem mistério, só cuidar dos alinhamentos mesmo. Ó, está na diagonal e está alinhado lá com o bracinho. Se está na posição correta, é só seguir costurando até finalizar a costura. Já cheguei aqui no final da costura e agora vou dar o nozinho para prender bem aqui a nossa costura. Finaliza da mesma forma
E a gente finalizou o braço. Assim vai ficar, ó, com as perninhas e os bracinhos abertos ou na posição sentadinho. E agora é só costurar a outra perninha da mesma forma. Aqui já estou com as costuras prontas das perninhas. Está faltando então o rabinho. Para costurar o rabinho, vamos posicionar ele da forma sentadinho. E assim a gente consegue verificar qual a melhor posição para a colocação do rabinho. Bem embaixo, assim, fica mais bonitinho. Então você marca ali o local certinho e inicia a costura. Uma costura bem simples também, contornando todos os pontos do rabinho, pegando cada um deles e costurando. E só cuidar também aqui, no caso do rabinho, o alinhamento dele atrás. Ó, verifica se ele está na posição bem centralizada aqui atrás do corpinho. E aí é só continuar costurando até contornar todo o rabinho. E quando chegar no final, é só dar aquele nozinho para finalizar a costura. E ficou bem bonitinho, bem centralizado. E o nosso cachorrinho Pug em amigurumi está prontinho e ficou uma fofura, não é mesmo? Espero que vocês tenham curtido cada etapa deste projeto tanto quanto eu. Lembre-se, o mais importante no crochê é a prática e o carinho que você coloca em cada peça. Se o seu pug ficou diferente do meu, não se preocupe. Cada amigurumi tem sua personalidade e isso é o que torna o artesanato tão especial. Eu adoraria ver como o seu pug ficou, então compartilhe uma foto nas redes sociais e marque o perfil @amiguchos, para que eu possa conferir e compartilhar com a nossa comunidade. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão para os próximos projetos, deixe aqui nos comentários. E se você gostou dessa aula, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com as amigas. Agora, se você quer levar o seu crochê para um próximo nível, eu tenho uma dica especial. Se torne um membro do Clube Amiguchos aqui no canal. Como assinante, você terá acesso a aulas exclusivas feitas com muito carinho só para os membros. É uma oportunidade incrível para quem quer se aprimorar e aprender projetos novos. Muito obrigada por assistir e até a próxima aula!